Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje vamos voltar 50 anos atrás, a 500 não dá, né? E relembrar como era o Brasil nessa época, década de 70, ou seja, eu tinha apenas 2 anos, tá certo? Vamos viajar no tempo e descobrir o que mudou de lá para cá, em um passeio por um Brasil que não existe mais, mas que deixou marcas profundas na nossa história. Bora! Tô aqui, se você tá aí eu te agradeço. Primeiro de tudo, em 1974, né, especificamente o ano que nós vamos falar, né, que nós estamos em 24, menos 50, 74, o Brasil estava vivendo sob o regime militar. O presidente era o general Ernesto Geisel, que assume o cargo em março, abril de 74. Foi um período de grandes tensões políticas, finalzinho do chamado período de chumbo, mas também de crescimento econômico, conhecido como milagre econômico, pelo menos para alguns, né? O governo Geisel foi marcado pelo início do processo de abertura política, que só se consolidaria nos anos 80. Ernesto Geisel deixou o poder em 79, né, e faleceu em 96. Vamos então agora falar de alguns acontecimentos marcantes do ano de 74. Em 1º de fevereiro, o incêndio do edifício Joelma em São Paulo. Foi terrível, né? Muitas pessoas morreram. Em 3 de abril, inauguração da Ponte Rio-Niterói, aqui pertinho, né? Lembrando que eu sou de Niterói, Rio de Janeiro. O general Médici inaugurou a ponte 11 dias antes de passar a faixa presidencial para o Geisel. Então, né, eu havia falado anteriormente que o Geisel era o presidente, mas na inauguração da ponte, quem fez a inauguração efetiva foi o Médici. E logo depois, menos de 2 semanas depois, ele passou a faixa presidencial, o Geisel. Em 17 de maio, tivemos a criação da entidade da Usina Hidrelétrica de Itaipu, inaugurada 10 anos depois, em 1984. Bom, ainda entre os acontecimentos marcantes de 74, tivemos o auge da construção de Brasília, período de consolidação e organização na cidade, que simbolizava o progresso e a modernização do país. Detalhe, não estou falando da inauguração de Brasília, porque isso ocorreu em abril de 1960. Eu estou falando do auge da construção, né? É uma outra fase. Beleza? Continuando. Ao mesmo tempo, a censura era uma constante nos meios de comunicação e manifestações contra o regime militar aconteciam em várias partes do país. Essa foto aí, você pode observar, ela não é especificamente de 74, mas eu achei interessante colocar, porque nessa foto aí nós temos, da esquerda para a direita, Tônia Carreiro, Eva Vilma, Odete Lara, Norma Benjamin e Cacilda Becker. Então, uma foto realmente histórica. Em 74, as músicas de protesto ganharam força. E artistas como Chico Buarque, mundo me condena, bastante conhecido, né? e ninguém tem pena, falando sempre mal do meu nome. E Geraldo Vandré, caminhando e cantando e seguindo a canção, somos todos iguais, braços dados ou não, nas escolas, nas ruas, campos, construções. enfrentaram a censura com criatividade. Agora vamos falar de cultura e entretenimento. No mundo do entretenimento, em 74 foi o ano da novela O Rebu, da TV Globo, que trouxe uma narrativa inovadora para a televisão brasileira. Essa madame daqui fechou dos mones. A madame é mesmo estribada mesmo. No cinema, o público se encantava com O Exorcista, Emanuele e O Poderoso Chefão, parte 2, que foi, né, lançado em dezembro de 74, mas fez o maior sucesso na época. As revistas populares como Manchete e o Cruzeiro ditavam moda e comportamento, enquanto a música popular brasileira continuava a embalar as rádios com sucessos inesquecíveis.
de estrela vem do infinito. Eu que já andei pelos 4 cantos do mundo procurando, foi justamente num sonho que ele me falou. O sol ainda não chegou e o relógio há pouco despertou. É pau, é pedra, é o fim do caminho. É o resto de toco, é um pouco sozinho. É peroba do campo. Yeah, menino bonito. E então quero olhar você. Não estou disposto a esquecer seu rosto. A televisão estava cada vez mais se consolidando como o principal meio de comunicação, com novelas e programas que prendiam a atenção do público e lançavam tendências. Este programa da Rede Tupi de Televisão foi aprovado e liberado pelo Serviço de Censura Federal para ser exibido neste horário. Programa Mauro Montalvão. Normalmente, as pessoas viam as novelas, viam os programas, e aquilo que elas viam acabavam reproduzindo, né? E isso virava moda. Diferenças aí do Brasil de hoje, né? O Brasil de 74. De lá para cá, o Brasil mudou muito. Em 1974, a comunicação era extremamente limitada, né? A gente só tinha aí telefonemas de linha fixa e cartas. Hoje, vivemos conectados praticamente 24 horas por dia, através dos nossos smartphones. Todo mundo basicamente tem um smartphone, né? As cidades cresceram bastante, as tecnologias se modernizaram e a cultura popular passou por uma transformação radical. A população do Brasil em 74 era de 106 milhões de habitantes e hoje, em 2024, é de 215 milhões aproximadamente. A taxa de analfabetismo, por exemplo, de 74 era de aproximadamente 33%. Hoje, em 2024, é estimado entre 5% a 6%, pelo menos segundo as pesquisas, né? O salário mínimo, eu fiz uma comparação aqui com o dólar, para a gente poder ter uma noção melhor de valor, sem ter que ficar convertendo um monte de moeda. Então, naquela época, o salário mínimo era cerca de 29 dólares. E hoje, em 2024, o salário mínimo é cerca de 275 dólares. Ou seja, quase 10 vezes maior, né? O campeão brasileiro de futebol de 74 foi o Vasco da Gama, conquistando seu primeiro título do Brasileirão. E foi no Maracanã, né? Em 74, um dos produtos mais vendidos era o café e hoje em dia é a soja. A escola de samba campeã do Carnaval de 1974 no Rio de Janeiro foi a Imperatriz Leopoldinense. E 74 foi um ano de Copa do Mundo, né? Na Alemanha Ocidental, inclusive a Alemanha foi a campeã. E a seleção brasileira, tricampeã, que vinha de 70, né? Foi eliminada nas semifinais. Relembrar o Brasil de 50 anos atrás nos faz perceber o quanto o tempo molda essa sociedade. As mudanças foram muitas, mas é importante olhar para o passado e aprender com ele, até mesmo para entender melhor o presente. Acho que eu já falei isso aqui em alguns outros vídeos. Beleza? E aí? O que mais te surpreendeu aí sobre os fatos colocados aqui do Brasil de 74? Deixa seu comentário, curta o vídeo e se inscreva no canal se ainda não for inscrito. Compartilhe esse vídeo com as pessoas aí doentas, né? Ou não, que gostariam aí de ficar informadas do passado, para que a gente possa cada vez mais crescer o canal e o vídeo chegar a mais pessoas. Certo? Dê uma olhadinha na descrição do vídeo, onde eu faço aí algumas indicações, né, de produtos, livros. Tem o site Ofertas Vibes aí, que eu sei que eu estou falando agora no final dos vídeos, que é um site parceiro do canal, que você pode acessar, dar uma olhada. É um site seguro, tranquilamente pode comprar lá, porque na verdade ele só vai ser uma ponte entre a Amazon, o Mercado Livre, enfim,
outros grandes aí do mercado. Fica à vontade. E vou ficando por aqui hoje. Até o próximo vídeo. Um forte abraço.